nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós bendizemos e adoramos o Senhor na beleza da sua santidade, na maravilha da sua graça. Nós adoramos o Senhor na sua compaixão, na sua misericórdia para com cada um de nós e para com as coisas referentes à nossa vida, tudo aquilo que o Senhor tem feito por este mundo que nada merece do Senhor, a não ser o juízo. Mas o Senhor nos ama, o Senhor ama a sua criação e enviou o seu amado Filho para nos salvar, para viver aqui na terra por algum tempo. E a vida de Jesus Cristo aqui na terra nos trouxe a salvação. Bendito é o Senhor que cuida de cada um de nós e nos salva. Bendito é o Senhor que, apesar de todo o nosso pecado, apesar de toda a nossa fraqueza, o Senhor nos defende, o Senhor nos sustenta e não falta o pão de cada dia, porque aliás foi só isso mesmo que o Senhor nos prometeu, né? Nenhuma outra promessa, é só o pão, a água para beber e uma roupa para colocar sobre o corpo. Nós te agradecemos, te bendizemos, te glorificamos. Pedimos, Senhor, perdão por todos os nossos pecados, por todas as nossas faltas, por tudo aquilo que fazemos e depois nos arrependemos, e por aquilo que fazemos e temos a consciência tão dura que nem arrependimento sentimos. Perdoa-nos, ó Pai. Fala conosco nesta manhã de segunda-feira. Cuida da gente, abre o nosso entendimento, dá-nos da sua santa presença, do teu santo poder. Livra-nos, Senhor, de toda forma que o mal se apresenta e recebe o nosso culto, a nossa adoração. Esta é a minha oração nesta manhã, com ações de graças no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas em Cristo, eu quero, nesta manhã de segunda-feira, na manhã feia, né? Chuva, um tempinho meio diferente, né? Quero convidar você que está me ouvindo aí pelo rádio, dizer para você que se você quiser, você pode nos acompanhar ao vivo pelo Facebook, viu? É só entrar aí no facebook.com/Pastor Mário Filho, que você nos acompanha ao vivo. Se quiser, não existe nenhuma obrigatoriedade para isso, não. É só mais uma maneira, mais uma forma da gente levar o Evangelho. E depois você pode entrar também, ou se inscrever, se você quiser, no nosso canal do YouTube. Entra lá. Tudo isso que nós falamos aqui no rádio, nós temos gravado lá no YouTube também, tá? E você nos ouve todas as manhãs pelo rádio, pela 103.3, das 10h07, 10h08, até 11 da manhã. Tá bom? Então eu vou convidar você para abrir aí a Bíblia Sagrada, Hebreus,
Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 13. Hebreus 13, 13. Se você está com a Bíblia, abra, leia comigo. Se você não puder ler, convido você então para pelo menos ouvir. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir. E eu sempre dou não dou nada, eu abro um parênteses aí, né? Cuidado com o que você ouve, hein? Né? Porque a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo nesta manhã, a palavra de Deus, começa aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 13. E diz assim, ó. Hebreus 13, 13. Deixa eu tirar o fundo aqui, só para você que está ouvindo, ouvir direito. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Eu sempre digo, né, que uma das maneiras da gente entender perfeitamente a Bíblia é a gente saber aquilo que está escrito, para quem foi escrito. Né? Tem certas coisas na Bíblia que não foram escritas para a igreja. E isso causa muita confusão, porque tem gente que... Estou trocando as Bíblias aqui sobre isso. Essa aqui tem letra maior. Dá para eu ler melhor, né? Algumas coisas que estão na Bíblia não foram escritas para a igreja. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Senão a gente cai, por exemplo, na sexta-feira, um irmão me perguntou, né? Então, não lembro direito qual que era a passagem. Jesus conversando com os apóstolos e mandando os apóstolos irem pregar o Evangelho, né? E dizendo que eles falariam novas línguas, curariam doentes, pegariam em serpentes, tomariam veneno, não haveria um problema. Então o irmão perguntou para mim, isso tudo então não é verdadeiro? Porque provavelmente lá alguém ensinou para ele que isso é para os dias de hoje, né? Aí eu falei, não, meu irmão, é claro que é verdadeiro, tudo que está na Bíblia é verdade, né? Só que o versículo 14 desta passagem diz assim que Jesus estava falando com quem? Estava falando com os 11 apóstolos. Então a gente precisa tomar esse cuidado quando está lendo a Bíblia. Com quem Jesus estava falando? Senão a gente faz uma confusão aí nas coisas santas, e confusão em coisas santas é um problema. Confusão na vida da gente já é um problema. Imagina fazer confusão com coisas santas. E esta carta aqui que eu me referi, e li o versículo 13, né, é uma carta escrita para os hebreus. Não é uma carta para os gentios, aos hebreus. O próprio nome está dizendo. Mas então, está fazendo o que na Bíblia? Eu não sou hebreu. É que tem coisas aqui dentro dessa carta que cabem perfeitamente para nós, gentios. Hebreus, só esclarecendo, são os judeus. E quando a gente abre esta epístola,
Quem gosta de falar epístola são os padres, né? Gostam dessas coisas, né? Epístola é uma carta, uma missiva. Esta carta aos Hebreus, ela tem mensagem, ela tem endereço também para nós crentes do século XXI. Então nós precisamos saber o que esta carta nos ensina. Será que ela nos ensina alguma coisa? Será que ela traz para cada um de nós algo aproveitável? Traz, claro. Esta carta, ela teve como endereço, como princípio, esclarecer aquele povo que vivia no judaísmo. Tem um irmão que não se conforma, não sei nem se ele está ouvindo, quando eu falo que tudo que está de Malaquias para trás é judaísmo. Mas não sou eu que estou falando, é isso aí, é isso daí. Né? E a partir de Mateus, trata-se do cristianismo. Então esta carta foi escrita, embora o judaísmo não seja a religião dominante no século XXI, ela era dominante na época que ela foi escrita. Ela era dominante, o judaísmo era a religião dominante quando surgiram os primeiros cristãos. E o judaísmo sempre foi pautado, e ainda é até hoje, não tanto assim, mas ainda é, né? O judaísmo sempre foi pautado num espírito legalista. E isto tem adentrado, esse espírito, entre aspas, né? Isto tem invadido o reino cristão. Mas quem que resolve ligar na hora que eu estou pregando aqui, na hora que eu estou trabalhando, né? Tem um pessoal inconveniente, né? Não quero ser deselegante, mas que inconveniência ligar. Não sei, né? Acho que é para incomodar, né? Existe nos dias de hoje, em alguns centros, uma judaização da igreja. E isso impede o progresso da igreja. Talvez você até esteja numa dessas denominações, numa dessas igrejas que querem judaizar o gentil, que somos nós, né? Querem mudar a missão da igreja e mirrar a espiritualidade. Ao invés de levar o cristão a se separar do mundo e a seguir o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo, usa a Bíblia Sagrada para justificar as suas práticas judaicas. E isso acaba impedindo aqueles que participam dessas igrejas, dessas denominações, de crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Então, se você está numa denominação que sustenta o judaísmo, eu quero dizer para você que, vou usar um termo que eu uso constantemente, muita gente talvez não entenda isso porque nunca fez, e eu já fiz e olha, não dá certo, né? Não dá para a gente ficar com um pé
no barco e outro pé no barranco. Não dá. Você pode tentar. Coloca um pé dentro de uma canoa, de um barco, e fica com o outro pé na margem para você ver o que vai acontecer. Você vai para dentro d'água. Você vai cair. Então ninguém consegue ser cristão e ser do judaísmo ao mesmo tempo. Não tem jeito. Não tem como a gente ser cristão e ter práticas do judaísmo. Mesmo que sejam roupas, adereços, né? Tem gente por aí que anda com estola sacerdotal, aquela capa, né? Que isso é coisa do judaísmo, né? O kippá. Não dá para entender isso dentro da igreja de Cristo, porque tem cabimento isso, né? Ah, pastor, é que o sujeito ele é judeu, mas e daí? Se ele está convertido a Cristo, para que vai usar isso? Isso é, a estola é algo cerimonial, a capa é cerimonial. O kippá, né, que é aquele chapéuzinho, que é aquele negocinho redondinho que os judeus usam, os homens, aquilo é cerimonial. Aquilo não tem nada a ver com Cristo. Não tem cabimento uma coisa dessa. Estão fazendo uma coisa e mostrando outra. E é isto que a carta aos Hebreus fala. Que a gente não pode falar uma coisa e fazer outra. A carta aos Hebreus, ela roga, ela implora que o cristão se separe de todo o sistema religioso que não honre nosso Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. A carta aos Hebreus roga que um cristão não pode fazer coisas, aderir a coisas que não reconheçam a obra de Jesus como uma oferta pelo pecado. Se você está fazendo um sacrifício, você está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente, você tem que fazer um outro para completar aquele. Você está dizendo então que a obra de Jesus na cruz do Calvário, na cruz do Gólgota, não foi suficiente, você tem que fazer um outro sacrifício, você tem que completar. Mas a Bíblia ensina o contrário, que o sacrifício de Jesus foi suficiente. E o judaísmo ainda ensina complementos. E a igreja vai adotando. São os sacrifícios, são as campanhas, são esse negócio de orar no monte. Isso é complementar a Cristo. Porque Cristo nunca falou, olha, vocês têm que ir lá no monte orar. Nunca falou. Você está entendendo? A carta aos Hebreus diz, olha, abandona tudo e diz para o hebreu, quanto mais para nós que não temos nada a ver com isso. Eu fico abismado, às vezes me convidam para ir, também não sei nem por que essa gente me convida para ir pregar, né? Porque vai dar confusão. Aí você chega na igreja, tem lá aquela estrela de Davi, eu já olho e falo, mas por que tem essa estrela de Davi aqui? Ou então você chega lá, tem uma réplica pequenininha da Arca da Aliança, eu fico pensando, por que essa gente põe isso aqui? Ou então tem aquele Amenorá, né, que é aquele castiçal, eu fico pensando, por quê? A troco de quê? O que eles querem acrescentar? E tem gente que acha lindo. É uma coisa você chegar
chego para pregar numa igreja e eu já vi essas coisas e cria confusão mesmo, né? Chega lá, tem um monte de flor na frente, parece que uma tumba. Eu não entendo o porquê. Isso é coisa do catolicismo. Você pode ver que a igreja católica, né, tem os seus santos lá, suas imagens, sempre tem uma florzinha, uma velinha lá, uma vela. E a igreja chamada de evangélica, por que a igreja é chamada de evangélica? Porque ela segue o evangelho. Ela diz que a igreja é evangélica. Começa a copiar essas coisas, sabe? A carta aos Hebreus ensina aos Hebreus e traz um alerta para a igreja que tudo, irmão, absolutamente tudo que está, o que nos ensina lá o Velho Testamento, tudo que está lá no Velho Testamento são sombra. A sombra, você consegue pegar uma sombra? Não. Não consegue pegar. A sombra é algo que reflete daquilo que é verdade. Então, tudo que está no Velho Testamento reflete a verdade que viria no Novo Testamento. Qual que é a verdade? É Cristo. Então, não tem cabimento o cristão verdadeiro ficar falando uma coisa e seguindo outra. Achando lindo lá um pastor, sei lá quem, com aquela estola, aquela capa sacerdotal. Para que isso? Sacerdote mas todos nós somos sacerdotes, mas sacerdotes espirituais. Cristo foi o supremo sacerdote. Cristo nunca usou kippá. Cristo nunca usou estola sacerdotal. E se nós somos cristãos, e somos, isso quer dizer que nós somos parecidos com Cristo. Então, esta carta aos Hebreus mostra que todo o sistema, tudo aquilo que está lá, que você lê no Velho Testamento, se cumpriu, já foi cumprido no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele, Cristo, é o nosso supremo sacerdote. Não precisa de alguém aí fantasiado de sacerdote, porque eles ficam se fantasiando. Agora está chegando esse negócio de carnaval, né? Talvez eles queiram montar o bloco dos sacerdotes, porque é fantasia. Cristo é o sumo, é o nosso grande sacerdote. Cristo é o nosso sacrifício, não tem cabimento. As coisas que a gente vê dentro das denominações, as coisas que a gente ouve, não há salada. Moisés era do judaísmo. Não há salada. Moisés, Abraão, Davi, Esther, Jeremias, Velho Testamento, judaísmo, de Gênesis a Malaquias, judaísmo. Está entendendo? Você consegue entender isso? Todo o Velho Testamento não trata do cristianismo, anuncia a vinda do cristianismo através de Cristo. Então todo o Velho Testamento é judaísmo. Não sei qual que é a dificuldade de entender o óbvio. De Mateus para
frente. Cristianismo, que salada. Não tem salada nenhuma. Salada está na cabeça de quem não entende, de quem não conhece a palavra de Deus, ora. O que eu posso fazer? E Hebreus fala exatamente sobre isso. Leia a carta aos Hebreus, ora. É exatamente isso que eu estou fazendo. Estou mostrando a mensagem da carta aos Hebreus para os dias de hoje. Salada, não tem salada. Salada, não dá para entender. Às vezes eu acho que as pessoas falam as coisas e não sabem nem o que estão falando. Sabe, isso causa um certo cansaço na gente. Salada. Não estou entendendo, não. Jesus é o nosso altar. Olha, você tem que trazer um sacrifício no altar. Loucura! Jesus é o nosso altar. Porque eles leem lá no Velho Testamento. Eles leem lá nas coisas que indicam o judaísmo. O judaísmo segue o nosso Senhor Deus. O grande Deus, o grande eu sou. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Cristo falou, olha, ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. Que salada. Que salada. Jesus é o nosso sacrifício. Jesus é o nosso altar. Jesus tem um sacerdócio que nunca vai terminar. É isso que a carta aos Hebreus está falando. O sacerdócio de Arão, de não sei quem, acabou, terminou. O de Jesus é interminável. E esta carta aos Hebreus, ela tem uma mensagem muito forte para o cristão de hoje, porque ela diz que todos os cristãos são sacerdotes e que todo cristão tem acesso instantâneo. Sabe o que quer dizer instantâneo? Assim, a presença de Deus pela fé a qualquer hora. O que não acontece no judaísmo. Eu começo a falar, eu tenho acesso à presença de Deus, não porque eu estou falando, mas pela minha fé. A qualquer hora, a qualquer lugar. O que a grande maioria, infelizmente, não entende, acha que só dentro da igreja que se tem acesso a Deus. Não preciso ir lá. Não preciso ir. Não estou dizendo que você não deve. Estou dizendo que não é algo, não é uma condição sine qua non. Não é imprescindível eu estar dentro de uma igreja para estar com Deus. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Eu posso estar com Deus no ônibus, no banheiro, eu sempre falo no banheiro, dirigindo, caminhando, no meio do mato, num buraco, trabalhando na obra, qualquer coisa que você estiver fazendo, pela fé, você está na presença de Deus. E é isso que esta epístola aos Hebreus esclarece. Mas como os hebreus não entenderam, uma grande parte deles, hoje também existem gentios que não conseguem entender isso. A gente fala, ainda a pessoa diz que você está fazendo uma salada. A salada está na tua cabeça, que não sabe, não entende. Ou quer simplesmente ir contra aquilo que a gente está falando por ignorância, porque qualquer pessoa que tem um mínimo de entendimento bíblico sabe que de Malaquias para trás é judaísmo, e de Malaquias até Apocalipse de Mateus até Apocalipse é cristianismo. Mas se o sujeito não souber isso, como é que ele vai dizer eu sou cristão, eu sou evangélico? Isso não é coisa nenhuma. Você não souber o básico da Bíblia, não precisa de nada. Você pode ir lá na igreja cantar, você pode ser presidente de igreja, você pode ser presbítero, bispo.
o que você quiser, mas não sabe o básico. É um cristão que ainda discute o elementar. Gênesis a Malaquias é judaísmo, e de Mateus a Apocalipse é cristianismo. Ora, volta tudo, volta do zero. Isso não sou eu que estou falando, isso é... Gente, eu fico abismado com as pessoas que querem discutir o óbvio. Não dá para discutir o óbvio, gente. Aquilo que é óbvio, tem como a gente discutir. Você pode até não concordar, por ignorância, eu não concordo, mas não concorde, mas por pura ignorância. Eu não tenho culpa. A culpa não é minha, é sua, que aprendeu tudo errado e aceitou o errado. Adotar esse modelo do sacerdócio levítico na igreja cristã é loucura. É loucura, não agrada a Deus, não. É profanar as mãos santas, as mãos que devem ser santas, ao querer adorar a Deus. Querer trazer coisas do judaísmo para dentro da igreja é a mesma coisa que querer costurar de novo o véu que foi rasgado de cima e embaixo. A pessoa pega, ela quer costurar o véu de novo. Foi Deus que rasgou o véu. Mãos humanas não costuram. Não há mais costura. Mas isso está tudo escrito na Bíblia, ora. Não, o pastor Mário, ele fala, eu estou falando o que está escrito. Não está escrito isso? Na morte de Jesus, o véu do templo rasgou-se de cima e embaixo, em duas partes. Então, se o sujeito quer trazer coisas do judaísmo para dentro da igreja, está querendo costurar o véu. E tem mais. Assim, claramente, não tem salada não, porque eu não fico meias palavras. Porque eu sei exatamente o que eu estou falando. Eu sei exatamente o que eu estou falando para você. Aqueles que foram ungidos, vocês gostam da palavra ungido, né? Só que vocês gostam de ungir com azeite, pegando as práticas populares, né? E as práticas do judaísmo. Aqueles que foram ungidos pelo sangue de Cristo, ungidos e unidos pelo sangue de Cristo com Deus, não podem misturar judaísmo com cristianismo. Pastor, eu fazia, eu não sabia, mas agora você sabe. Aliás, me perdoe, eu não vou pedir perdão, porque sinceridade, para a gente falar a verdade, não precisa pedir perdão. Você não sabia porque você não lia a Bíblia. Você faz campanha? Judaísmo. Você vai no monte? Judaísmo. E outras tantas coisas que fazem parte do judaísmo. Não é cristianismo. Você é judeu? Eu sou, pastor. Mas você é judeu messiânico? Eu sou. Então por que está nas práticas judaicas ainda? Porque quando a gente fala judaico, a gente está falando judaísmo. Nós temos uma aliança melhor do que a aliança mosaica. Muito melhor. Nós temos um mediador melhor. Nós temos uma esperança melhor. Nós temos promessas melhores. Nós temos uma pátria melhor. Nós temos um sacerdócio melhor. Nós temos tudo isso melhor do que o judaísmo pode oferecer. Eu não estou falando mal do judaísmo, eu estou esclarecendo você.
isso que eu falei que nós temos melhor nos assegura uma redenção eterna, uma salvação eterna, uma aliança eterna, uma herança eterna. Para de seguir essa gente. Eu sei como é que é. Assim, pastor, mas se eu não for lá, eu vou aonde? Sabe, quando eu ouço isso, eu me controlo um pouco para dizer o que eu vou dizer agora, mas tenho que me controlar. Parece aquele sujeito que gosta de ir na boate. Aí falam para ele, mas por que você vive em boate, rapaz? Bebendo, aquele cheiro lá dentro, aquela coisa pecaminosa que até cheira mal. Por que você vive num lugar desse? Ah, mas se eu não for lá, eu vou aonde? Então o sujeito vai porque não tem onde ir. Olha, você não vai a lugar nenhum, fica em casa. Sua mulher, seus filhos, sua mãe, seu pai, fica em casa. Então a pessoa muitas vezes frequenta uma denominação, porque se eu não for lá, pastor, onde que eu vou? Mas não é assim. Gente, nós vamos numa denominação, ou deveria ser assim, numa igreja, para cultuar Deus, não para fazer um grupo social. Tem gente que acha que é grupo social. Ah, não, preciso ir lá ver a irmãzinha, preciso visitar. Olha, presta atenção. A palavra visita já indica o quê? Sociedade. Não sociedade em termos de um sócio com outro sócio, mas comunhão, entendeu? Ah, não precisamos visitar o irmão. Não tem que visitar ninguém. Que história é essa de visita? Isso é social. Visita é algo social. Gente, vamos pensar. Ah, mas o pastor vai vir me visitar. Não vem, eu não vou visitar ninguém. Não vou fazer visita. Se eu for fazer visita social, é outro papo. Mas eu raramente faço uma visita social. Eu sempre faço uma visita cristã. Então não é visita. Porque a visita é social. Então as pessoas não podem ir na igreja. Ah, eu preciso ir lá. Porque se eu não for lá, eu não vou aonde? Não vai a lugar nenhum. Ou vai procurar um lugar decente. Um lugar que não seja falso, hipócrita, mentiroso. E que te leva para o diabo. Te leva para o inferno. Porque é um lugar de aparência, é um lugar onde não se sabe se é cristão ou é judaico, é de aparência. É um pouco de um, é um pouco do outro. Não tem. Leia a carta aos Hebreus. Acabamos de ler aqui, Hebreus 13, gente. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Procura. Eu não vou nem falar, eu poderia falar aqui, quer dizer a palavra vitupério, mas eu sempre digo para você, leia a Bíblia com o dicionário do lado. Existe um negócio chamado apostasia. A Bíblia fala sobre isso em várias passagens. Uma pessoa que diz que é cristã, né, que se diz cristã, diz que frequenta uma denominação, uma igreja, e se associa aos inimigos do nosso Senhor, é impossível ser renovada ao arrependimento. Você entendeu? Porque tudo que não é cristianismo, não é isso. Ah, só os crentes que estão certos? A Bíblia diz que sim. Tudo que não é cristianismo não leva a pessoa para junto de Deus. Então qualquer religião, estou falando de religião sim agora, porque tem pastor aí que morre de medo de falar de religião. O cristianismo é uma religião. Não é? Tudo que
que não é cristianismo não leva a pessoa para Deus. Tudo que não é cristianismo afasta a pessoa de Cristo. E se afasta de Cristo, indubitavelmente associa a pessoa aos inimigos de Cristo. Isso é apostasia. Não, mas lá na igreja a gente fala de Cristo, não sei o quê. Mas não é falar. Não tem como ser do judaísmo metade, uma parte, um terço, um décimo, e ser do cristianismo. Não tem como. Porque o judaísmo não anda pela fé, o cristão anda pela fé. É ou não é? O cristão não anda por visão, por aquilo que ele vê, ou pelo menos deveria ser assim. Porque andar pela fé é o que agrada a Cristo. Ninguém de qualquer outra religião, tem religião aí que nega o sofrimento, tem religião que nega o pecado, diz não, o pecado não existe, o sofrimento não existe. Não tem? E tem gente que acha lindo isso, né? Publica em grupos, que eu faço parte de um monte de grupo. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, estão pegando coisas de outras religiões. O pecado existe, o sofrimento existe, e a Bíblia nos encoraja a permanecer firmes diante do pecado, diante dos sofrimentos, diante das provações, das perseguições, para que a gente possa no final receber o galardão. É isso que fala a carta aos Hebreus. E como os cristãos têm muitos privilégios espirituais, a responsabilidade dos cristãos é muito maior. Porque aqueles que estão em Cristo são superiores em Cristo e isso torna os cristãos pessoas favorecidas neste mundo. E este privilégio não pode ser esquecido, negligenciado. Então, exige-se muito mais de nós que somos cristãos do que se exige daqueles que vivem debaixo da lei, que é o povo do judaísmo. É isso que está dizendo Hebreus capítulo 13, versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Não dá, irmãozinho, irmãzinha querida, não dá para ser cristão e ter práticas judaicas. Não tem como. Como não dá para ser cristão e ser espírita. Não dá para ser cristão e ser católico, apostólico, romano. Não dá para ser cristão e ser da seite Onoye. Não dá para ser cristão e ser budista. Não dá para ser cristão e ser lá do Santo Daime. Não dá, gente. Não tem como. Que Deus abra a mente dos meus irmãos e irmãs e leve a todos a terem um entendimento maior e melhor da palavra do nosso Senhor. Querido e poderoso Pai, nós te agradecemos e te glorificamos por mais este entendimento que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Graças por esta carta aos Hebreus, que esclarecem muita coisa para este século. Ajuda os meus irmãos e irmãs a serem fiéis a Cristo, exclusivamente a Cristo, a homem nenhum. E nós só podemos ser fiéis a Cristo conhecendo a palavra de Cristo. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo amado.